Muito boa noite aos amigos e amigas, fãs de Elvis Presley que estão acompanhando o nosso audiobook, A História de Cat Westmoreland. Então hoje vamos iniciar o 7º capítulo e o capítulo Cat vai voltar a falar sobre o relacionamento homem-mulher, Elvis e Cat. Quero agradecer a todos os amigos que colaboram com a manutenção deste canal, assistindo os vídeos, compartilhando, dando likes e também àqueles que se dispõem à generosidade de uma pequena quantia em dinheiro via Pix. Hoje eu quero agradecer à amiga que por várias vezes tem ajudado o canal, a amiga Patrícia de Souza Alves Simão. Muito obrigado, querida, e curta o vídeo a seguir. Thank you. Thank you very much. Elvis e Cat, capítulo 7, primeira parte. Amem-se uns aos outros, mas não criem laços de amor. Gibran. Todo este capítulo é muito difícil para mim escrever porque é doloroso, mas percebo que é muito necessário explicar a minha relação com Elvis. Durante anos, tentei encobrir o meu envolvimento pessoal e romântico com Elvis. Minimizei o nosso relacionamento porque simplesmente sou uma pessoa reservada. Ou, devo dizer, era uma pessoa reservada? E tantos anos depois, sei que estou fazendo a coisa certa ao dizer a verdade, porque tantas inverdades foram escritas sobre ele e senti por lealdade e amor por Elvis que devo ser o mais aberta possível e contar a minha história baseada simplesmente nas minhas experiências e no meu ponto de vista particular. Quando alguém assumia um tom confidencial, "Ora, vamos, Cat, fica só entre nós", eu me limitava a dizer que Elvis e eu éramos apenas bons amigos, o que era parte da verdade. Eu jamais admitiria qualquer outro aspecto do nosso relacionamento. Agora, 10 anos após sua morte, sinto que seus fãs são como uma família, porque passamos por muitas coisas juntos. Frequentemente apareço diante deles para entretê-los, cantar, dar autógrafos e responder perguntas. Então, em vez de dizer éramos apenas amigos, estou pronta agora para falar sobre meu relacionamento com Elvis Presley. Parece-me necessário, agora, que os fãs tenham uma compreensão mais clara de quem eu era naquela época e de quem sou hoje. Os primeiros meses de nosso relacionamento íntimo foram como um conto de fadas. Ele era perfeito, atencioso, gentil e amável. Mas não esqueçamos que ele era casado e também tinha uma filha. Nada na minha formação me preparou para essa reviravolta traumática. Eu realmente não sei o que esperava do nosso envolvimento romântico. Quando encaro isso com honestidade, sei que não esperava um eventual casamento. Talvez no início, numa espécie de paixão romântica de colegial. Isso permeasse no fundo da minha mente. Mas, depois das primeiras semanas, tornou-se evidente que o casamento não era algo que eu desejava e, de qualquer forma, Elvis já era casado. Com certeza, teria sido mais fácil para mim aceitar um relacionamento com um homem que desejasse namorar livremente, sem amarras, se na época eu tivesse mais experiência. Se eu tivesse quaisquer fantasias sobre ele se divorciar de Priscila e me levar a uma condição de felicidade conjugal, ela foi rapidamente destruída pelo próprio Elvis e pelo meu bom senso.
Elvis simplesmente não era um bom marido e não era um homem no qual pudesse confiar para ser seu parceiro, para compartilhar seus bons e maus momentos, para cuidar de você. Digo isso porque é verdade. Se Elvis estava apaixonado por alguém, esses eram seus fãs que conquistaram seu coração. Seus braços queriam manter o mundo perto dele, não apenas uma pessoa. Ele simplesmente queria namorar. E eu finalmente resolvi ficar com ele sem nenhum compromisso. Isto pode surpreender algumas pessoas, mas Elvis não era tão promíscuo como parecia ser. Isso está em outro capítulo deste livro. Todas aquelas histórias falsas sobre o modo como ele vivia e sentia. Ele tinha tanto amor para compartilhar que uma mulher não conseguia satisfazer todos os apetites e necessidades que ele tinha. Ele estava apaixonado pelo amor, e não pelo sentimento que um homem nutre por uma só mulher. Ele se envolvia em relacionamentos amorosos quando conhecia alguém que o interessava, não apenas fisicamente, mas também tinha que haver uma atração mental. Em São Francisco, há muitos anos atrás, quando Elvis me disse: "Está na hora, Cat. Hora de ir para o seu quarto." Embora fosse algo devastador para mim, diante da minha inocência e inexperiência, a intenção não foi me machucar, mas me colocar diante da realidade da situação. De que outra forma ele poderia ter a liberdade de que precisava, quando eu, obviamente, estava em posição de observá-lo namorando? Esta, claramente, não era uma situação natural e normal. Eu teria que ser capaz de compartilhá-lo com outras mulheres. E resolvi lidar com isso. Mesmo que não tenha sido fácil no começo, o tempo também mudou isso. Muitas vezes, olhando para trás, me perguntava por que não saí da turnê naquele exato momento para nunca mais voltar. Bem, há um bocado de razões, e talvez elas não sejam tão complicadas. Pelo menos não tão complicadas quanto eu costumava imaginar. Em primeiro lugar, eu era uma cantora profissional. Não teria sido bom para a minha reputação abandonar uma turnê depois de iniciada. Na verdade, meu coração naquela época não dava a mínima para a minha reputação profissional. Contudo, ao permanecer no show, tive a oportunidade de resolver as coisas, de discutir com Elvis as razões do seu comportamento, e também havia um desejo intenso da minha parte de descobrir como Elvis queria que eu me encaixasse na sua vida. Eu tinha que tirar isso a limpo, ou sabia que jamais teria sossego ou conseguiria afastá-lo dos meus pensamentos. Eu precisava saber. Só assim poderia decidir se seu estilo de vida se moldaria em minhas próprias crenças e hábitos. E também tinha a necessidade de ficar com ele. Então eu mantive o relacionamento, embora tenha havido momentos nesses 7 anos em que me arrependi amargamente da minha decisão. Porém, depois de tudo consumado, eu não trocaria a experiência por nada no mundo. Eu constantemente buscava caminhos para promover minha carreira. Eu tinha vários negócios em andamento que simplesmente não deram certo. Um contrato de gravação e outras coisas. Mas sempre estive agradecida por ter o show de Elvis como garantia. De certo modo, ajudou muito minha carreira e, de outro modo, na verdade, acabou atrapalhando. Recordo de um incidente que realmente prejudicou minha reputação e que teve a ver com Ray Conniff. A turnê estava prestes a terminar quando o Ray me ligou e me convidou para acompanhá-lo em sua turnê. Procurei Tom Diskin e perguntei se eles ainda precisariam de mim depois da turnê. "Acho que não, Cat", disse ele. Então liguei para Ray e aceitei o trabalho. Pouco tempo depois, Tom chegou em mim e disse: "Acho que você deveria saber.
Embora seja segredo e ninguém mais saiba, bem, estamos mantendo sigilo. Mas em julho vamos levar o show de Elvis para o Madison Square Garden, em Nova York, e precisamos de você. Achei por bem avisá-la para não estragar seus planos. Imediatamente liguei para Ray para dizer que não poderia fazer a turnê com ele. Não consegui entrar em contato com ele e deixei uma mensagem para seu camareiro, que também atuava como assistente de Ray. O camareiro esqueceu de avisar Ray e, claro, quando eu não apareci, Ray ficou furioso. Jamais chamarei Cat novamente, disse ele a alguns amigos cantores meus. E realmente nunca mais o fez. Claro que não posso culpar Tom ou Elvis por isto, mas é apenas um incidente que explica o quão complicado pode ser trabalhar com Elvis. Não fui a única que teve dificuldades em trabalhar com a agenda de Elvis. J.G. Summer, dos Stamps, ficou tão desesperado que fez uma viagem em caráter extraordinário a Graceland para resolver pessoalmente o problema de agendamento com Elvis. J.G. disse: Elvis, preciso ser avisado com mais antecedência sobre as turnês. Pelo menos nos avise assim que for informado. Tenho outros 4 caras comigo e não posso continuar cancelando tudo. Não posso continuar dando essas mancadas. Elvis assentiu. Sim, J.G., eu entendo. Você precisa saber com bastante antecedência. Assim que eu souber sobre uma turnê, avisarei você para que você seja informado a tempo. J.D. soltou um suspiro de alívio e, antes de sair, disse: Tchau, Elvis. Muito obrigado. Vejo você em 2 semanas. Elvis olhou para ele atônito. 2 semanas? 2 semanas? O que há em 2 semanas? A turnê, respondeu J.D. Que turnê? Elvis perguntou novamente. Oh, santo Deus! Eles disseram em uníssono. Uma vez que o coronel fechava os contratos e agendava as apresentações, ele mantinha todos no escuro, incluso Elvis. Também recordo do meu contrato com o coronel Tom Parker. Concordei em fazer gravações para o selo dele, Boxcar, mas no começo nada aconteceu. Então, um dia, em Los Angeles, recebi um telefonema do coronel. Cat, vem até os estúdios da RCA. Tenho alguns músicos aqui e vamos brincar um pouco e ver o que podemos fazer. Foi um convite bem casual e é claro que fui ao estúdio e havia alguns músicos e um órgão. Não havia produtor musical, nem arranjos, nem lista de músicas, nada. Vamos gravar alguma coisa, disse o coronel. Devo admitir que fiquei pasma só de pensar nisso. Conversei com o pessoal da banda, o organista, e finalmente chegamos a 2 músicas gospel que todos conhecíamos. Eu as gravei e não ficaram tão ruins assim, mas dificilmente era o que eu tinha em mente para minha carreira. Eu precisava de algo mais comercial e certamente algo mais organizado e planejado antes de poder embarcar como artista solo em discos. Para dizer o mínimo, a experiência foi muito decepcionante. Devo confessar que muitas vezes orei. Deus, por favor, guie meu caminho, permita que meus talentos sejam usados a seu favor. Continuei buscando caminhos, procurando por outras portas e oportunidades. No entanto, semanas e até meses depois, ainda permanecia no show de Elvis. Eu estava perdidamente apaixonada por Elvis e ao mesmo tempo o amava como um amigo próximo que influenciou muito a minha vida. Não tenho dúvidas de que o motivo pelo qual permaneci não teve nada a ver com sexo, mas sim com um tipo diferente de amor. Quando a paixão acabou, houve outras áreas que me intrigaram ainda mais.
Nossa total honestidade e liberdade um com o outro, nossa busca contínua por verdades espirituais foi muito importante. A proximidade que sentíamos quando estávamos juntos, como se partilhássemos um segredo que ninguém mais entenderia. Eu poderia estar com Elvis, estar perto dele, o que foi realmente maravilhoso porque ele era tão vivaz e só de estar perto dele era emocionante. Já salientei que certamente não permaneci por causa de presentes ou ganhos monetários. Sempre trabalhei muito e tinha muita dificuldade em aceitar presentes. Ele finalmente me convenceu do contrário, mas isso levou anos. Eu sabia que estar na turnê de Elvis Presley não prejudicaria minha carreira. Em apenas uma noite com Elvis, tive mais exposição do que trabalhar com qualquer outra estrela do ramo. Acabei fazendo solos. Os fãs sabiam quem eu era e esses fãs me fizeram sentir que eu realmente iluminava suas vidas enquanto tocava com Elvis. Todo artista prospera com atenção e valorização. Esse desejo profissional revelou-se um sonho ilusório com o passar do tempo, porque eu estava tão intimamente associada a Elvis e às suas canções. Eu tinha talento e uma voz dada por Deus que colocava o público de pé. Todos os ingredientes, mas ao longo do caminho desisti da ideia de sacrificar tudo para me tornar uma estrela. Acho que estar associada a Elvis teve algo a ver com essa desistência. Eu vi como o estrelato realmente era exigente. A vida de superstar não era um filme onde contavam apenas glamour e caçadores de autógrafos. Ser uma estrela ocupava toda a sua vida e restava pouco para alguém compartilhar. A realidade desse tipo de sucesso assumiu uma nudez total. Apenas observar Elvis me ensinou isso. E eu não estava pronta para desistir das esperanças de um casamento e uma família mais tarde na minha vida. O que é difícil, alguns dizem impossível, se você é uma estrela feminina. Eu também não estava pronta para o clamor enjoativo de milhares de fãs que abririam caminho em todas as faces da minha vida. Eu não estava preparada para o tipo de repórter sensacionalista que corre para cumprir um prazo. E se não consegue averiguar a verdade, então inventa e logo você está lendo uma notícia que só poderia ter ocorrido na imaginação de alguém. Testemunhei um exemplo flagrante de uma jornalista que usou indevidamente as suas credenciais de imprensa quando viu um repórter de um tabloide entrevistar a Sweet Inspirations. Supostamente o repórter estava escrevendo apenas sobre o grupo e seu sucesso. Myrna Smith foi a porta-voz do grupo. Após as preliminares, o repórter concentrou-se. Como é trabalhar com Elvis? Percebi que a pergunta irritou Myrna e fiquei intrigada. Myrna olhou bem nos olhos daquele repórter e disse: "Esta matéria é sobre as Sweet Inspirations ou Elvis?" O tom da voz dela não parecia educado e achei que Myrna estava sendo rude. Quando o repórter finalmente saiu, perguntei a Myrna sobre a sua atitude e ela disse que estava determinada a não dizer sequer uma palavra sobre Elvis. Quando a história foi publicada, pude entender por quê. A manchete dizia: "Garota negra revela os segredos amorosos de Elvis." Ouvi toda a entrevista e o repórter foi o único a mencionar o nome de Elvis. Tudo o que o repórter queria era conseguir entrar e, depois de estar com pessoas que trabalhavam para Elvis, sentiu que poderia escrever o que quisesse. Isso foi nojento. Pude ver que houve muitos sacrifícios que hoje sei não me curvaria. Mas o fato de acompanhar Elvis durante todos esses anos me mostrou que o estrelato não era o que eu queria da vida. Acho que sempre serei grata por isso. Em janeiro de 1971, quando nosso relacionamento romântico começou a se metamorfosear, eu ainda estava totalmente voltada para a carreira, acima de tudo. Eu tinha trabalhado muito duro para desistir e fiz uma lavagem cerebral em mim mesma para nunca deixar nada me impedir.
Neste momento específico da minha vida, eu não queria casamento ou filhos. Também fiquei muito desconfortável com o estilo de vida de Elvis. Ele estava constantemente cercado por muitas pessoas e, às vezes, eu sentia que precisava escapar. Foi demais para mim. Na verdade, eu teria sido a mulher errada para Elvis. Ele precisava de alguém para estar à sua disposição dia e noite. E eu simplesmente não sou esse tipo de mulher. Eu tinha aversão a servir um homem e me preocupar com suas refeições e seu bem-estar a cada segundo. Eu era egocêntrica demais para esse tipo de relacionamento generoso. Eu gostava de hotelaria. Gostava de ligar para o serviço de quarto e não ser incomodada com todas aquelas necessidades mundanas da vida. Talvez um dia eu seja esse tipo de esposa ou mulher, porque mudei consideravelmente nos últimos anos. E também, com Elvis havia todas aquelas outras mulheres. Eu nunca poderia aceitar o tipo de casamento aberto no qual compartilhasse meu marido com outras pessoas. Naquela época da minha vida, eu jamais poderia ter ingerido esse tipo de relacionamento, e esse era o único tipo que ele realmente impunha. Quando amadureci, olhei para trás e percebi que qualquer tipo de casamento que Elvis e eu tivéssemos não teria durado muito. Éramos melhores amigos do que amantes, e aí está a verdade crua da questão. Na verdade, não vejo como um casamento prolongado com Elvis poderia ter funcionado para alguém. Eu sei. Já posso ouvir 1 milhão de mulheres gritando: eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito isso. Mas o trabalho de um artista é uma parte que exige muito da sua vida. Você não pode simplesmente bater o relógio de ponto na entrada e na saída. Infelizmente, geralmente apenas as pessoas da indústria do entretenimento entendem o quão desgastante é o compromisso. Como você diz ao seu cônjuge: com licença, querido, preciso ficar sozinha por alguns dias para me preparar para o trabalho. Final da primeira parte do capítulo 7. Bem, amanhã eu volto com mais deste capítulo, Elvis para sempre.